Pai dos amados irmãos, aqui quem fala é o irmão Joe. Vocês que estão aqui para mais uma aula da nossa EBD. Hoje nós vamos para a segunda lição, né? Na verdade, estamos reprisando essa que já é uma lição passada. A gente está repassando ela com os amados irmãos, né? A lição 2 desse nosso trimestre, cujo livro diz a Igreja eleita, né? Redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito da promessa. O comentarista, o pastor Douglas Batista. E como eu disse, hoje nós vamos ver a lição 2, que fala sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, né? Temos aí o texto áureo da lição. E antes de tudo, eu queria já convidar os amados irmãos a curtir esse vídeo e compartilhar com outros irmãos para que eles também tenham ciência dessa aula de hoje, né? O texto áureo da lição diz: Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isso está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 3. A verdade prática nos diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A nossa aula já começou e eu já gostaria de destacar alguns pontos aqui para os amados irmãos como introdução. Você tem ideia do que é doxologia? Você já ouviu falar sobre o que é isso? Você sabe quais são as 7 bênçãos que Paulo descreve que nós possuímos, que através de Cristo nós possuímos? Você sabe o que é ser selado no Espírito? E isso, na verdade, é uma evidência de falar em língua estranha? Se você tem alguma dúvida acerca disso, acompanhe até o final da aula, que a gente vai tentar trazer justamente esse ensinamento de hoje para os amados irmãos, né? E a gente já começa justamente aqui com o primeiro ponto. O primeiro ponto destaca assim: a nova posição em Cristo. E, amados irmãos, se você tem uma nova posição, é porque você tinha uma outra posição. Uma nova é de mudança. Aqui nós já vamos falando já sobre as mudanças através da salvação advinda, justamente do sacrifício de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo ele já inicia justamente com essa doxologia. E para quem não sabe o que é doxologia, eu não vou muito entrar nos termos técnicos do que é, porque a nossa lição ela já aborda isso. Você tem aí, você vai conseguir justamente acompanhar que doxo vem justamente da ideia de louvor e logia. Na verdade, logia ela é do português, porque é a única que o G tem som de J, né? Pode ser também dito como logia, né? Então, a doxo vem de glória, na verdade, e logia ou logia de palavra. Então, é uma glória através de palavras, ou seja, é uma explosão de glórias. Não é só quando você fica repetindo na igreja. Não sei se vocês já perceberam que alguns irmãos, eles quando estão muito animados e ficam ali, glória, glória, glória. Não é só isso. Na verdade, nem é isso. É quando você, através de uma revelação divina, quando você recebe uma revelação de Deus, que você é preenchido, você não se contém e você libera palavras de bênçãos a Deus. Isso é quando você se apresenta justamente as características de Deus, né? Quando você tem essa revelação e você expõe, isso a gente pode ver lá em Romanos 11:33. Eu até separei aqui o texto para a gente ler. Romanos 11:33, que diz assim, Paulo dizendo:
Ó profundidade das riquezas, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, o quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Essa tradução aqui ela é um pouco diferente, mas eu tenho certeza que vocês já viram esse texto, ele citado de várias formas. Isso também é uma doxologia. Isso aqui, Paulo, ele se deparou com a grandeza de Deus e através de palavras ele expôs isso. E é tão bonito que daqui se saíram hinos, né? Até hoje nós cantamos isso na igreja, nós louvamos acerca disso. Então, doxologia, ela é justamente isso, é um conjunto de palavras onde expressam justamente o nosso louvor e a grandeza e todo conhecimento, ela gera também gratidão. A gente não tem como não conhecer a Deus e não agradecer a Ele. Não agradecer a Ele pelo que Ele é, não só pelo que Ele faz, mas por Ele ser Ele. Não tem como a gente conhecer a Deus, não tem como a gente se aprofundar em Deus, e não exercer justamente essa doxologia. Então isso é meio que algo natural, né? Vamos agora para o ponto 2 da nossa lição, que diz as bênçãos espirituais. Você sabia que existem aqui, Paulo ele cita justamente esses 7 termos, essas 7 bênçãos, na verdade, que ele vem expor para a gente, que nós temos através justamente do sacrifício de Jesus. E aqui nessa lição ela destaca bem justamente esses 7 pontos. Ele vai falando justo que ele nos elegeu, ou seja, ele nos escolheu. Ele escolheu a você, ele escolheu a mim como seu filho. A gente, quando criança, na verdade, eu gostava muito de brincar, e sempre as nossas brincadeiras, quando tinha que escolher entre um time e outro, a gente gostava de ser escolhido. Lembra? Eu gostava bastante de ser escolhido logo. Isso é ser escolhido por homens. Agora imagine aí ser escolhido por Deus. Ser dito assim, esse é meu filho, essa é minha filha. Imagine aí você ser apontado como filho, como filha do Criador. Ser colocado, através do sacrifício de Jesus, a participar dessa herança, a estar mais próximo de Deus. Então, ser eleito é isso. É essa conexão criada de Deus com o homem. É uma conexão de escolha, uma conexão de amor, uma conexão de entrega dele. Outra coisa que ele fala é justamente que ele nos predestinou. Olha, ele não só nos escolheu, mas ele também traçou um caminho para todos nós. Imagine aí, Deus traçou o seu caminho. Deus ele não só te escolheu, mas ele também preparou algo para você. Ele tem algo preparado para cada um de nós. Ele nos preparou, ele nos predestinou. Ele botou um destino para cada um de nós. Também fala que ele nos tornou agradável. Ou seja, se ele nos tornou agradável, porque não éramos agradáveis. Porque através do pecado, através justamente do pecado, nós nos tornamos desprezíveis aos olhos de Deus, mas com o seu amor, através do sacrifício de Jesus, nós conseguimos estar agradáveis aos olhos de Deus. Então veja a maravilhosa manifestação do amor de Deus. Ele também nos remiu, e remiu justamente tornar a pertencer. É algo que deixou de ser dele, e quando nos entregamos
a Deus e reconhecemos o sacrifício de Jesus através da cruz, pelo seu amor, nós voltamos, nós regressamos justamente a esse caminho. Então voltamos a pertencer a Ele. Vai dizer também justamente que Ele nos acolheu. Isso dá ideia justamente acolhimento, de fraternidade, de paternidade. Nos tornamos filhos de Deus. Olha que bênção, olha que maravilhoso. Através do sacrifício de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Ele, através do seu sacrifício na cruz, nos deu o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Que Ele nos revelou também. E eu acho muito interessante justamente porque a gente fala muito que Deus é um Deus de mistério. Na verdade, Deus ele não é um Deus de mistério. Deus é um Deus de revelação. Ele revela a sua vontade para nós através da sua palavra. Não há nada aqui de misterioso. Há de revelação. Deus nos revela a sua vontade todos os dias. Basta que a gente se incline a ler e a orar para ouvir a sua voz. Você já parou para pensar que uma das melhores formas de ouvir a voz de Deus é justamente quando nós lemos a sua palavra? Muitas pessoas gostam de ouvir a voz de Deus através de uma pregação, através de um ensino como esse, através de um louvor. Deus fala também através dessas formas. Deus fala até através dos ventos. Deus ele fala conosco de várias formas, mas a forma mais direta e mais próxima que nós temos de ouvir e ver a voz de Deus é através da palavra dele. Então se apegue justamente a essa revelação, porque ele deixou para todos nós. E ainda diz que ele nos selou com o seu espírito da promessa. Isso mais para frente a gente vai falar a respeito disso, sobre essa forma de selar, mas faz parte também dessas bênçãos que Paulo cita, que nós temos, que ela pertence a cada um de nós, né? Ponto 3 da nossa lição, nós já estamos no subtópico 3 do primeiro tópico, né? Onde diz a nova condição. E essa nova condição ela está ligada justamente a Deus. Se é uma nova condição, lembra de que estávamos em uma outra condição e agora nós estamos nessa real, através justamente do sacrifício de Jesus. E Cristo e a cruz são a chave para a salvação. Se a gente não entender que nós só estamos nessa condição atual através de Jesus Cristo, porque não há nada que a gente possa fazer para merecer a salvação. Ela é um favor imerecido. A salvação ela não veio porque nós buscamos ela. Ela não acontece justamente porque nós merecemos alguma coisa, porque de fato nós não merecemos. O que nós devemos sempre buscar é justamente a proximidade com Deus. É esse entendimento que através da cruz, nós encontramos a redenção em Deus. É isso que nós devemos buscar todos os dias. Algumas pessoas até dizem assim, não, mas eu tenho... Quando você vai evangelizar, eu conheço várias pessoas que são assim. Quando a gente vai evangelizar, vai trazer uma palavra para ela da parte de Deus, aí ele diz assim, não, mas eu já tenho Deus. Eu já tenho Deus em minha vida. E isso é importante quando a pessoa diz, mas será que Deus tem essa pessoa? É esse tipo de pensamento que nós, até cristãos, nós devemos refletir todos os dias. Será que Deus de fato nos tem? Será que de fato nós estamos inteiramente em suas mãos? E isso vem justamente quando a gente vem se lembrar do sacrifício de Jesus na cruz, porque foi um sacrifício total. Ele se entregou totalmente. Então será que nós estamos todos os dias nos entregando totalmente, literalmente, integralmente a Deus?
Será que de fato a gente tem feito? Porque assim, jamais a gente vai conseguir retribuir o sacrifício que Jesus fez a todos nós na cruz. De fato que a gente não vai conseguir chegar nunca aos pés desse sacrifício, mas a gente pode sim, amados irmãos, a gente pode sim continuar essa busca por Deus. Lembra? É dos verdadeiros adoradores que Deus busca. Ele tem anjos que louvam por ele, para ele todos os dias. Todos os dias entregam os melhores louvores a ele. Mas a adoração, irmãos, ela vem de entrega. Ela vem de dentro para fora. Então, quando nós temos essa convicção dessa nova condição através do sacrifício de Jesus, aí sim, nós nos colocamos no lugar, de fato, onde nós estamos. Então, vamos agora para o tópico 2 da nossa lição, onde diz uma nova vida cristocêntrica nesse mundo. O subtópico 1 desse tópico 2 diz justamente a revelação do mistério. Preste atenção. É feita paulatinamente. Paulatinamente é justamente quando há uma progressão de tempo. Por que Deus ele se revela quando eu falo assim paulatinamente, progressivamente? Porque ele não se revela por completo para ninguém. Ele vai se apresentando às pessoas. Ele vai mostrando para elas, dizendo assim, olha, eu sou isso, eu vou fazer isso, aí faz. Eu vou fazer isso, aí faz. Ele vai nos moldando na nossa vida e o nosso entendimento com o passar do tempo. Ninguém aprende já tudo assim que nasce, não. Na verdade, a gente vai crescendo, é uma progressão. Porque eu vi esse termo e até anotei, Deus ama fazer histórias. Deus ama construir uma história e Ele está escrevendo uma história nova na sua vida nesse momento. Deus está transformando a sua vida e está escrevendo uma nova história para você. E é uma história, amados irmãos, que ela é única e exclusiva de cada um de nós. Ele escreve a minha, ele está escrevendo a sua e escreve de qualquer outra pessoa também. Deus é maravilhoso justamente por causa disso. E Ele vai nos moldando por etapas. Ele vai nos apresentando a Ele para cada um de nós de uma maneira diferente, de uma maneira singular. Por isso que vocês veem que Deus ele fala de várias formas com pessoas diferentes, de várias maneiras, que justamente são pessoas que eu não posso dizer assim, que são níveis diferentes, mas existe muito da busca da pessoa e da questão do que Deus de fato quer revelar para cada um de nós. Então vamos lá, o subtópico 2 desse tópico 2 diz justamente a plenitude dos tempos. Efésios 1, Efésios 1, versículo 10 fala que tudo congrega, ele vai tudo justamente aglutinar em Jesus, ele vai justamente tudo trazer a Deus, a Jesus na verdade. Que tudo na verdade ele vai se ligando a Cristo. Uma hora ou outra tudo ele vai criar uma conexão. Não sei se vocês já viram, já tem pregadores que eles conseguem descrever Jesus desde do Gênesis até o Apocalipse, falando em Gênesis ele foi apresentado assim, em Efésios foi apresentado assim, e vai falando de todos os capítulos, na verdade, em sequência, né? Ele vai falando justamente de Gênesis, Êxodo e vai indo até Apocalipse. Então, tudo isso, na verdade, é conexão com Cristo. Porque se a gente for prestar atenção em toda a história, toda ela foi ligada a Cristo. Então, é por isso que a gente também tem que entender muito a transcrição de Mateus, do início, quando ele vem trazendo a genealogia de Jesus inteira. Porque tudo tem conexão a Cristo, tudo está desde a formação do mundo. E se a gente for olhar o que está escrito lá em João capítulo 1, né? Justamente porque tudo foi feito para ele, por ele nada do que foi feito sem ele
poderia ter sido feito, né? Porque ele é o centro de tudo. Jesus, ele desde a formação do tempo, ele já tinha sido sacrificado. Tudo, na verdade, está direcionado a ele. Ele, na verdade, é a pessoa nessa história mais importante. Então, a gente tem que entender que toda a plenitude do tempo está justamente em Jesus Cristo. Ponto 3, o comentarista destaca justamente o louvor da sua glória, onde Paulo ele transfere toda a glória para Deus. Olha, ele nos dá uma aula de humildade tão grande, tão maravilhosa, que é justamente quando ele retira todo o privilégio que poderia ter nele, entendeu? Como judeu, como povo de Deus, né? Que a gente sabe que o povo de Deus é o povo judeu, e ele estende isso justamente compartilhando para os gentios, ou seja, a glória de Deus, ele não limita só um povo, ele expande ela para toda a raça humana, né? E eu costumo dizer justamente que Deus de fato escolheu um povo, e ele escolheu todo o povo, quando Jesus descreve que ele amou o mundo de uma tal maneira, ou seja, ele de fato escolheu o mundo. Ele escolheu a mim, escolheu a você, escolheu a todos aqueles que amam a volta de Cristo. Então, amados irmãos, vamos agora para o tópico 3 da nossa lição, que diz: o Espírito Santo, penhor da nossa herança. No subtópico 1 vai falar justamente sobre o selo do Espírito. O que é esse selo do Espírito? Não sei se os amados irmãos já pararam para pensar, mas eu estava refletindo sobre essa lição, e o selo do Espírito não é o que algumas pessoas acham ou acreditam, a comprovação quando alguém é batizado, por exemplo, quando sai falando em línguas estranhas, né? Isso, na verdade, essa evidência do falar em línguas não é o selo do Espírito. O que ele está falando aqui é justamente de uma visão mais profunda, mais espiritual. É quando não é algo físico, não é algo que quando alguém olha, fisicamente ela consegue identificar. É algo mais profundo. Eu gostaria até de compartilhar uma experiência com os amados. Assim que eu aceitei a Jesus, voltei ao interior, passei um tempo, obviamente. Quando voltei ao interior, encontrei alguns amigos, e um deles olhou para mim, passou, na verdade, com os olhos fitos profundamente para mim, e aquilo me encabulou, me deixou sem graça. Aí eu disse assim: rapaz, por que você está me olhando tanto? Ele disse assim: Joe, é você mesmo? É você que está aqui na minha frente? Aí eu disse: sou. Por que você está falando? Ele disse: tem algo diferente em você. Tem algo que mudou. E, amados irmãos, eu posso dizer para vocês que eu não precisei falar em língua estranha perto dele para ele sentir essa presença. Isso, na verdade, é o Espírito Santo de Deus. É o selo de que você pertence a Ele, a Deus. Na verdade, é uma visão completamente espiritual. É quando o mal ele não consegue justamente se apoderar, porque você tem o selo do Espírito Santo, que na verdade é quando mostra essa força transformadora. Isso não é externo. É como eu disse, ela vem de dentro para fora. É uma mudança interna. Ele como João descreve justamente lá, na verdade, Jesus, ele fala sobre isso, João 16:8, quando diz que justamente que o Espírito Santo de Deus, ele que convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Então vamos agora lá para o subtópico 2, onde fala o penhor da nossa herança. Penhor, amados irmãos, no grosso, na verdade, na nossa lição nós temos algo mais robusto explicando sobre o penhor, mas basicamente uma garantia do negócio para que ele vai ser pago, na verdade, para que aquele negócio
vai ser pago. E essa marca, na verdade, que nós temos em nós, essa marca do Espírito, esse selo do Espírito, na verdade ele é o penhor, ele é a certeza de que através do sacrifício de Cristo em nossa vida, nós teremos a vida eterna. Então, amados irmãos, através dessa lição aqui, nós podemos ver que ela está voltada completamente, que os nossos olhares estão todos cheios, ou pelo menos devem estar cheios de Deus, cheios de Cristo. Ela é uma lição totalmente voltada para o sacrifício de Jesus e o que nós conquistamos, mesmo sem ter buscado com força aquilo, mas foi através da força do sacrifício de Jesus na cruz que nós conseguimos alcançar o que nós temos hoje. Então, amados irmãos, eu agradeço demais essa oportunidade de estar aqui com vocês, de poder dar essa aula. Eu espero ter aqui contribuído para cada um dos amados irmãos. Que Deus abençoe a cada um. Compartilhe esse vídeo, curte aqui no canal, tá certo? E até mais. Pai do Senhor.